Olá, como estão? Hoy quero fazer uma proposta para vocês. Quero fazer uma pergunta, não? E uma proposta. Que tal aprendemos como ser uma leona? Como podemos aprender a ser uma leona, não? De repente você pode dizer assim, pero uma leona é um animal. Como que eu vou aprender como um animal? Pero a Bíblia diz em Jó 12, verso 7, que diz que a natureza tem o potencial de ensinar-nos. E diz assim, observa os animais e aprende de eles. Mira a las aves de los cielos e oye lo que te dizem. Então, há uma ordenança de Deus de que nós devemos observar os animais e aprender de eles e escutar o que eles têm para dizer. Já? Então, e por que eu tenho que aprender a ser uma leona, não? As atitudes de uma leona? Porque o próprio Jesus, ele se auto-intitula em Apocalipse 5:5, ele diz, não, que ele é o leão da tribo de Judá. E por que ele diz nesse momento, eu sou o leão da tribo de Judá? Porque ele quer nos ensinar e nos fazer entender que um leão é aquele que protege. E quando ele diz que ele é leão, ele nos protege, não? Agora, também ele mesmo, a palavra do Senhor diz que Jesus foi à cruz não como um leão, ele foi como um cordeiro, como uma ovelha muda, não abriu sua boca, não? Então, nesse momento, ele tinha que passar como um cordeiro, pero ele também é um leão. Então, a Bíblia está llena destes momentos, não? Então, se por exemplo, em Provérbios 30, verso 24 a 28, habla que há 4 coisas que são mais pequenas na terra, que são muito pequenas, e as mesmas são mais sábias que os sábios. Já? Aqui habla de 4 animais que são muito pequenos, de repente para você não significa nada, para a grande maioria das pessoas não significa muito, pero que é mais sábio que os grandes sábios. Já? E uma delas é a hormiga, que diz que é um povo forte e que em el verano prepara sua comida. Já? E aí uma outra parte também em Provérbios 6 que diz, mira, vê, anda a ver com as formigas, como elas trabalham, são trabalhadoras, são fortes, apesar de ser tão pequenas, mas são sábias, elas sabem que vai vir o inverno e elas têm que preparar-se, nada está dizendo a elas não tem capitão, não tem governador para dizer, mira cá, haga isto, vamos allá, não, elas têm esta iniciativa por natureza. Yeah? Também aí em Provérbios 30, verso 24, também habla del cornejo, de los cornejos. Então, o que os cornejos podem ensinar-nos? A Bíblia diz que é um povo nada esforçado. E põe sua casa em la piedra, em la roca. Yeah? Se eles pudessem fazer sua casa em qualquer outro lugar, vai vir a tempestade e pode destruir sua casa. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus é a roca. E o cornejo, como uma enseñança para nós, nos ensina a ir à roca e a ser nossa morada allá. Por isso, ele é considerado muito sábio. Em esta passagem bíblica também habla de langostas, que quando é pequena, no começo de sua vida é uma oruga, como um gusano, e depois se transforma, é chamada de langosta. Por que é sábia? Porque ela não é nada sola. Eles vão como um exército, como uma quadrilha, para ser o que tem que fazer. Não? Elas são, a unidade está na força. Já? Então, elas fazem as coisas juntas. E por último, aqui desses 4 animais muito sábios, está a aranha, não? Que diz assim, que ela atrapa até com as mãos, pero está em los palácios del rei. Então, um animal tão pequeno, tão insignificante de repente, pero ela hace sua casa nos techos, em qualquer lugar, e ela pode entrar nos lugares mais secretos, mais escondidos, onde todos queremos ir ver o que passa, escutar, pero elas estão aí e nada movem elas, não? E a Bíblia diz que elas são sábias por isso, elas estão em esses lugares. Já? Então, há coisas maravilhosas. O próprio Jesus, mira, o próprio Jesus, o que ele diz em sua palavra? Fijem a los pajaritos, mirem a eles. Não sembra, não cosecha, não tem armazém, nem granejos. Sem embargo, Deus os alimenta. Eles são sábios, eles são os verdadeiros adoradores. E Deus nos manda fijar a eles, mirar a eles.
Já? Também Jesus disse, mira nos lírios del campo, que também não trabalha, que não guarda sua comida, que não estão preocupados com nada. No entanto, Deus os veste com uma roupa tão maravilhosa que nem Salomão em toda a sua beleza se vestiu como um deles. Então, o que quer nos ensinar isto? Que Jesus cuida até das plantas, de uma flor, porque não vai nos cuidar tão bem como cuidou de um Salomão. Amém? Muito bem, e o próprio Deus, vemos em Jeremias 8:7, que aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tortola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. Então, o que está dizendo aqui? Que as aves escutam a Deus, elas miram as estações, elas se dão conta do que está passando, elas têm uma mirada profética, elas sabem se vai chover, se vai ser frio, elas entendem as coisas. E sabe por quê? Jesus habla, Jó habla, Provérbios habla, o próprio Deus habla da natureza, manda nós outros mirar a eles, observar a eles. Sabe por quê? Porque a natureza está na situação original. Eles não pecaram, eles não saíram do propósito. O ser humano era para superar totalmente todos os animais e toda a natureza. Pero por nossos pecados, nós hemos barrado nosso nível de sensibilidade, de originalidade. E aí Deus nos manda mirar a eles, porque eles são originais. Amém? Pero hoje dia, para ti mulher, eu quero dizer que é um tempo de você mirar como é uma leona. Já? Não mire ahorita como é ser uma gata. Às vezes hemos sido ensinadas a ser muitas coisas, pero hoje dia Deus quer nos ensinar a ser leona. É época de aprender a ser leona, de levantar-nos, de mirar o quanto uma leona é indomável, o quanto ela é feroz, tem uma beleza desenfrenada, uma fortaleza maravilhosa. Então, para cumprir o propósito que Deus nos chamou para cumprir. Se uma leona pode ter tantas fortalezas, tanta proteção a seus filhos, ser tão sábia, porque nós outras vezes falhamos. Vamos aprender com eles. Amém? Muito bem. Então, eu quero dizer aqui para vocês agora algumas características da leona. Já? Por que devo ser como uma leona? Porque ela tem característica que nos interessa, que é importante para nós outras. Mira, elas são catalogadas como o símbolo da vigilância, força e instinto protetor. Já? Então, uma leona é algo forte, é algo que está atenta a todo e tem um instinto de proteção muito grande. Elas trabalham em equipe, e são muito precisas nisso. Elas jamais vão atacar surpresa, vão ir a algum lugar solas. Elas caminham em manada, elas caminham com suas irmãs, com suas madres, com suas abuelas, enfim, com as leonas. Muito bem, são elas as provedoras de alimento. Não apenas elas estão aí para criar, para serem procriadoras. Não, elas são também provedoras. Elas são aquelas que saem à luta. Elas não são aquelas que estão vitimizando. Ai, pobrecita de mim, que água agora? Já não há caça, há muita seca, há muita crise. Que água de minha vida? Vou morrer de hambre. Não, elas vão à luta. Elas enfrentam as situações por mais duras que possam estar. Já? Então, uma leona é aquela que vai à guerra. São elas as responsáveis por deixar um legado. A sua vez, suas vidas são protegidas por el leão alfa. Então, o leão, poderíamos falar dele. Jesus é considerado o leão da tribo de Judá, mas ahorita estamos falando da leona. E esse leão alfa, o leão daquela manada que está a leona, ele dá a proteção. Pero é esta leona que dá a este leão seu legado. É ela que hace crescer a manada. Amém? Então, são as responsáveis por viver em comunidade. Elas sabem fazer as coisas juntos e reconhecer a hierarquia. Quem são suas filhas, quem são suas madres, quem são suas abuelas. Então, uma leona, ela nunca vai viver sola. Você não foi chamada, Deus não te chamou para viver solita por aí, chorando, porque nada me quer, porque nada me mira, eu tenho que enfrentar a vida sola. Não, aqui estamos.
Aqui estão as pessoas que Deus colocou para cuidar-te, para bendecer sua vida, para dar direção à sua vida, para abraçar-te e dizer, vamos juntas, tu lucha, mi lucha, vamos para adelante. Muito bem, são as protetoras de seus filhos, los transportam em suas bocas e los defende de los machos invasores. Mesmo uma leona tendo um peso muito inferior ao leão, mesmo ela não tem medo, porque há um tempo na vida de uma leona que é muito difícil. É quando um leão malo, um leão imitador, como diz a Bíblia, que o diabo, como um leão, está ao redor de los hijos de Deus para hacê-los pecar, para hacê-los desistir do caminho, para atrapá-los. É um leão malo, é um inimigo. E ele vem e ele faz a guerra ao leão principal. E como não satisfeito, ele vem de trás dessa leona a matar seus filhos, a matar esta geração, porque tudo aquilo que vai fazê-lo recordar o deixar estabelecido o reino anterior daquele leão, ele tem que destruir, porque ele agora quer implantar seu próprio legado. E ele vai vir de trás dessa leona, e por mais que ela proteja seus filhos, ela vai lutar, e na grande maioria das vezes ela também ganha, pero há momento em que ela pode fraquejar, ela pode perder. E este é um dos momentos mais duros na vida de uma leona, porque esse leão invasor, ele vem e ataca ela e mata seus filhos. Quando essa leona se sente sola, sem seus filhos, sem seu legado, ela automaticamente se esconde. Ela já não está mais em esta manada agora, porque esse não é seu lugar. E ela simplesmente se esconde, não a chorar, não a vitimizar, mas é como se ela entrasse em uma quarentena com Deus, não, com seu Criador, para que Deus la sane. Porque a vida de ela aún não terminou. Às vezes pensamos em nossa vida que porque nos passou algo, porque hemos perdido de repente a alegria, ou hemos perdido alguém, ou hemos perdido algo que nos tinha um valor muito grande, pensamos que tudo está acabado. Mas eu quero te dizer que deixa-te ser cuidada por Deus. Deixa como a leona, que ela como que se afasta e fisicamente ela se enferma. Disse que em seu útero nascem miomas enfermos e tem muito dolor, muito sangramento, pero ela passa um tempo aí e ela vê que a vida continua, ela tem que continuar e de repente ela sai daí para um novo tempo, para um novo recomeço de sua vida. Então, assim, neste momento, eu quero te dizer que mesmo que tenha passado momentos em tua vida, situações em tua vida, que o leão malo vino, o inimigo vino a roubar-te. A Bíblia diz em Gênesis 3,15, que lá no princípio, quando Eva peca, que há uma sentença de Deus, de que Deus diz para a serpente, que a serpente seria inimiga da mulher, e que a descendência da mulher ia pisar a serpente. Então, há um inimigo que esta serpente, ela persegue, porque se ela mata a mulher, ela mata o legado, ela mata um projeto de Deus. Então, o diabo não se olvidou disso. Às vezes nós nos olvidamos, mas ele não se olvidou de perseguir a você como mulher, para deixar de ser uma leona, para que você desista de ser feliz, desista, simplesmente se vitimiza e empiece simplesmente a dizer para mim, já meu ciclo de vida acabou, já não puedo mais, eu agora vou a desistir, vou entrar em um quarto escuro, de repente vou estar deprimida, como muitas pessoas, de repente você tenha muitos motivos para isso, mas eu quero te dizer que Deus é que quer tratar tua vida. Você tem que sair desta situação muito melhor do que entrou. De repente entrou triste, mas vai sair daí como uma leona vencedora, conquistadora, no poder do nome de Jesus. Sua alma vai ser sanada, sua vida vai ser restaurada, no nome de Jesus. Aislar-se não é a solução, se não está na presença de Deus. Muito bem, aún Deus não ha terminado contigo. Há um novo ciclo para tua vida, há um novo tempo, há um novo legado, há uma nova esperança para tua vida. Em nome de Jesus, eu te invito a ser uma leona. Eu te invito a levantar sua cabeça e não permitir que o diabo, que o inimigo malo ganhe esta batalha. O contrário, o leão da tribo de Judá, o leão verdadeiro, ele está contigo, ele está de seu lado e é ele que te protege. Não vai ser esse leão malo que vai destruir sua vida, porque o leão da tribo de Judá, eu te hago recordar que ele está contigo e hoje dia ele quer te dar este novo tempo.
no nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus la bendiga e até breve. Um abraçote.